Você já recebeu uma ligação num laboratório clínico pedindo para que você volte para colher novamente o seu material? Depois da vinheta eu vou te contar por que os laboratórios clínicos solicitam uma nova coleta. Tem várias causas que estão associadas à nova coleta. Entre elas, material insuficiente, ou seja, quando a quantidade de material colhido é tão pouca que não dá para fazer teu exame. E quais as causas desse material insuficiente? Se for uma urina, por exemplo, nós precisamos, para a urina tipo 1, no mínimo 10 ml de urina para ser realizado o seu exame. E aí, se for o caso de uma criança, por exemplo, com dificuldade de colher esses 10 ml, bebezinhos que usam saquinhos, que muitas vezes se mexem e acabam perdendo essa urina, né? Pacientes que têm veias muito difíceis, em que nem sempre é possível acertar e retirar a quantidade de sangue necessária. Pacientes que fizeram mastectomia e que o braço, talvez, que tenha a veia melhor, já está prejudicado, sendo necessário colher num outro braço que tem uma veia mais difícil. Tubos que são utilizados numa coleta a vácuo que não tem vácuo, ou seja, o sangue não é puxado para dentro do tubinho ou é puxado uma pequena quantidade. Pacientes que vão colher fezes e que muitas vezes não querem encher o potinho, às vezes tem até dificuldade de evacuação e que acabam só sujando o potinho, mas não tem material para fazermos o exame. Pode acontecer, inclusive, de alguns erros durante a coleta e ter sangue hemolizado. O que é sangue hemolizado? No nosso sangue existe uma célula chamada hemácia. Essa hemácia é responsável pelo transporte do oxigênio pelo nosso corpo todo. Porém, quando ela estoura, ela libera de dentro dela uma substância chamada hemoglobina, que tem uma coloração vermelha mais transparente, mais ralinha. E esse sangue hemolizado, às vezes, altera resultados de exames. Em que situação pode acontecer de ter esse sangue hemolizado, né? A gente pode pensar numa coleta difícil, onde pouco material está entrando na agulha e esse material vem batendo na agulha e estourando essas hemácias. Pode acontecer do coletor, depois que fez o seu exame, na hora de misturar o tubinho, fazer isso rapidamente e estourar essas hemácias. Pode acontecer de ter erro de coleta. Mas existe ainda a possibilidade da perda do material. E perda, nós precisamos pensar não só de perder o material do paciente, como vazamento também. Então, vamos pensar numa coleta de urina, onde o frasquinho não foi fechado adequadamente. E na hora do transporte, ou seja, na hora de levar para fazer o exame, acaba vazando a urina que estava dentro do potinho. A gente pode pensar em quebra dos tubos de sangue, por exemplo. Hoje um pouquinho mais difíceis, mas existe ainda a possibilidade da quebra dos tubinhos de sangue. Pode acontecer do material não chegar no setor. Imagina vários pacientes colhendo no mesmo laboratório e esse material acabou não chegando. Então, pode acontecer de te ligarem para fazer uma nova coleta por esse motivo também. Pode acontecer, inclusive, de identificação precária. Muitas vezes, vamos voltar a pensar na urina em que vazou líquido, pode manchar a etiqueta que estava identificando o potinho e não dá para identificar o paciente. Eles ainda podem te ligar para confirmação de resultado. Muitas vezes os pacientes acham que quando liga é porque os resultados já estão extremamente alterados, né? E não é necessariamente isso. Porém, eles ligam também para confirmar resultado. Então pode acontecer, por exemplo, de paciente que falou que toma insulina quando ele foi fazer a ficha para fazer o exame, porém, na hora de dosar a glicose dele, ela estava muito alta. Se o paciente toma insulina, espera-se que a glicose esteja mais baixa. Se é uma glicose que está muito alta, a gente liga para o paciente, primeiro para ter certeza se essa medicação está sendo frequentemente administrada, se está sendo administrada de forma correta. Porém, nós precisamos ter certeza que realmente aquela glicose está alta. Então, é solicitada essa nova coleta.
Pode acontecer ainda de resultados inconclusivos. Por exemplo, uma mulher foi fazer um teste de gravidez, o beta-HCG no laboratório, porém não dá nem positivo nem negativo. Isso pode acontecer? Sim. O beta-HCG é um hormônio que é liberado. E às vezes, se ainda estiver no início da gestação, a quantidade de hormônio é muito pequena, não o suficiente para concluir o resultado. Então, pode ser por esse motivo que eles te ligam para fazer uma nova coleta. Pode acontecer de erro de coleta. Então, na hora que o coletor foi colher o seu exame, ao invés de colher, por exemplo, num tubo de tampa roxa, ele colheu num tubo de tampa azul. Os tubinhos de sangue, eles são coloridos, têm as tampas coloridas e não é por acaso. Cada um tem uma substância diferente dentro deles com um objetivo. Então, o tubinho de tampa roxa, por exemplo, tem uma substância chamada de EDTA, e esse EDTA tem o objetivo de preservar a morfologia, a carinha das células sanguíneas, já que os exames que serão realizados com esse tipo de tubo são exatamente para verificação da morfologia celular. Uma vez que era para ser colhido no tubo de tampa roxa e colheu no tubo de tampa azul, já não existe mais esse conservante. Não vai conservar as células e não vai ser possível a visualização dessa morfologia. Então, pode acontecer, inclusive, o tubo errado, a coleta do tubo errado. Pode acontecer de contaminação da amostra. Vamos imaginar uma urina onde deve-se pesquisar bactérias. Bactéria na urina não é normal. A urina é estéril. Ela é armazenada na bexiga e ela deve ser estéril. Mas em algumas situações, como infecção urinária, essas bactérias podem existir. Porém, se essas bactérias entrarem nesse potinho, né, numa hora de coleta, por exemplo, o paciente deixou muito tempo aberta essa tampa, essas bactérias podem entrar no tubinho, no potinho. E muitas vezes a gente não sabe se realmente a bactéria é do paciente ou é do erro da coleta. Então, essa contaminação é necessária ser confirmada. Por isso que eles ligam para fazer uma nova coleta. Pacientes que têm dificuldade de evacuação, que fazem fezes, né, que fazem a coleta, e que muito tempo depois vão levar esse material para o laboratório. Dentro desse potinho pode criar fungo. Esses fungos, eles são indicativos, inclusive, de fezes envelhecidas. Nessa situação, é feita, então, uma confirmação solicitando uma nova coleta. Pode acontecer de erro de preservação da amostra. As amostras, quando são colhidas, seja ela sangue, urina ou fezes, elas precisam ser preservadas antes da realização do exame. E ela tem um tempo de validade dessa preservação. Então, se material que deveria ficar na geladeira e ele ficou, por exemplo, a temperatura ambiente, perdeu essa, né, não foi preservado. Fezes que deveriam estar aí na geladeira e que ficaram congeladas, não dá para fazer o exame. Então, no laboratório, a gente preserva de 4 formas. Ou a temperatura ambiente, deixando em cima da bancada, em cima da mesa, ou na geladeira, ou congelado, ou na estufa, para materiais que precisam chegar a 37 graus antes da realização do exame. Então, se você já teve alguma dessas situações, ou se não teve nenhuma delas e ainda tem dúvida, me escreve. Eu posso tirar a sua dúvida.